Capítulo 7. E sucedeu que, assim que se tinha reconstruído a muralha, coloquei imediatamente as portas. Depois foram constituídos os porteiros, e os cantores, e os levitas. E eu prossegui, pondo no comando de Jerusalém a Anani, meu irmão, e a Ananias, príncipe do castelo, porque ele era um homem tão fidedigno, e temia o verdadeiro Deus mais do que muitos outros. Por isso eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos até o sol esquentar, e enquanto estiverem ali de pé, devem ser fechados e trancados. E põe guardas dos habitantes de Jerusalém, cada um no seu próprio posto de guarda, e cada um defronte da sua própria casa. Ora, a cidade era larga e grande, e havia poucas pessoas dentro dela, e não havia casas construídas. Mas o meu Deus me pôs no coração reunir os nobres e os delegados governantes, bem como o povo, para se registrarem genealogicamente. Achei então o livro do registro genealógico dos que tinham subido primeiro, e nele achei escrito: estes são os filhos do distrito jurisdicional, que subiram do cativeiro do povo exilado que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado ao exílio, e que mais tarde retornaram a Jerusalém e a Judá, cada um na sua própria cidade. Os que entraram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. O número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriate-Jearim, Quefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 123. Os homens da outra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus. Os filhos de Ziá, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uza, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tema,
os filhos de Mesiá, os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão. Os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete e Azebaim, os filhos de Amon. Todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão foram 392. E estes foram os que subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer. E eles não foram capazes de informar qual a casa de seus pais e sua origem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes. Os filhos de Abaías, os filhos de Acós, os filhos de Barzilai, que tomou esposa das filhas de Barzilai, o gileadita, e veio a ser chamado pelo seu nome. Estes foram os que procuraram o seu registro para estabelecer publicamente a sua genealogia, e não foi achado, de modo que ficaram excluídos do sacerdócio como polutos. Por conseguinte, o Tirsata disse-lhes que não deviam comer das coisas santíssimas, até que o sacerdote se pusesse de pé, com Urim e Tumim. A congregação inteira, como um só grupo, foi de 42.360, além dos seus escravos e das suas escravas, os quais foram 7.337. E tinham 245 cantores e cantoras. Seus cavalos foram 736, seus mulos 245. Os camelos foram 435. Os jumentos foram 6.720. E havia uma parte dos cabeças das casas paternas que deram algo para a obra. O próprio Tirsata deu ao tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 tigelas, 530 vestes compridas de sacerdotes. E havia alguns dos cabeças das casas paternas que deram ao tesouro, para a obra, 20.000 dracmas de ouro e 2.200 minas de prata. E o que o restante do povo deu foi 20.000 dracmas de ouro e 2.000 minas de prata, e 67 vestes compridas de sacerdotes. E os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel passaram a morar nas suas cidades. Ao chegar o 7º mês, os filhos de Israel estavam então nas suas cidades.